Oi, gente, eu sou a pastora Aline Santos, sou pastora de inclusão na Igreja Batista Atitudes. E hoje eu quero falar com vocês de alguns sintomas que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Algumas características que você pode identificar rapidamente se a pessoa ou a criança realmente tem esse transtorno. Claro que a gente não vai ficar com aquilo que a gente acha. Para que a pessoa realmente seja tratada e vista como tal, ela precisa apresentar um laudo. Mas estamos falando de igreja e nem todo mundo vai carregar um laudo debaixo do braço. Então, em primeira vista, a gente vai precisar acreditar naquilo que os pais estão falando. Olha, meu filho tem TDAH, o meu filho tem desatenção, meu filho é hiperativo. E como nós lidamos com eles? Eu quero te falar de algumas principais características para que você anote aí, para que você possa ter com você e ajudar não só no seu trabalho, mas de toda a sua equipe do ministério. Precisamos ter muitas coisinhas simples, mas gravadas na mente, para que a gente possa realmente ter um pastoreio eficaz com essas crianças. E se você também tem um pastoreio com jovens e adolescentes, segue a mesma linha, tá? Aquilo que é característico para uma criança também é para o adolescente. O adulto pode mudar um pouquinho. Então vamos lá? A primeira característica que você precisa olhar e enxergar naquela criança é que ela não presta atenção em detalhes e comete erros por descuido. Por exemplo, é muito engraçado que uma criança ela passa e ela deixa a porta aberta. E aí sempre, né, o líder fala, fecha a porta. E é engraçado porque isso realmente, muitas pessoas passam, deixam a porta aberta, é um descuido, né? E até dentro de casa mesmo, você passa e o pai e a mãe falam, fecha a porta, esqueceu a porta aberta. Só que pro TDAH, isso não funciona dessa forma. Ele simplesmente ele não prestou atenção que ele deixou a porta aberta. Ele não faz querendo, não é algo que, por exemplo, deixei a porta aberta, opa, deixa eu ir lá. Não, ele simplesmente ignora a possibilidade de abrir e fechar. É como se realmente ele não ligasse para aquela ação. Então, ele passa e deixa a porta aberta e tá tudo bem. Eu dei exemplo de uma porta, mas poderia ser qualquer coisa, por exemplo, olha, quando todo mundo terminar de lanchar aqui na sala do kids, você vai pegar o copo e vai colocar, todo mundo vai colocar o copo aqui, em cima dessa mesa. Ele simplesmente não vai colocar o copo em cima da mesa e tá tudo bem, porque ele não lembra que ele tem que colocar. É uma desatenção mesmo, focada em alguns descuidos ali da própria pessoa com TDAH. Então, anota aí. Ela não presta atenção em alguns detalhes e comete erros simples como esse, que todo mundo está colocando o copo e ele não colocou. Todo mundo está fechando a porta e ele não fechou. Outra, 2, tem dificuldade de manter a atenção em tarefas como conversas longas e leituras. Por isso, você precisa ser direto. Tenha diálogos práticos. Não adianta florear, vamos lá, quero te apresentar o mundo agora com o olhar de Cristo. E você vai lá em Gênesis para depois você ir fechar lá nos evangelhos. Não, você não vai conseguir. Você tem que ser prático e direto. Pegar as palavras-chave, versículos-chave, para que essa criança consiga prestar atenção naquilo que você quer falar e conversar com ela. Uma grande característica na leitura, geralmente o TDAH, ele não lê, ele não gosta de ler. Mas aí você vai falar assim, eu tenho TDAH, eu não gosto de ler. E eu também tenho. Não, não é esse tipo de não gostar. O brasileiro, na verdade, ele não gosta de ler, né, gente? Então, não é sobre isso. É realmente não conseguir ter uma leitura completa, fechar ali um texto, fechar um livro. Por quê? Porque no caminhar, logo no início, muitas vezes, aquilo já se torna chato, é árduo continuar naquela leitura. Então, é preciso que essa leitura ela seja simples, precisa que, por exemplo, tenha uma letra bastão. Eu falo muito isso, leitura para criança com TDAH, letra bastão. Dê para ela facilidade, para que ela realmente consiga ficar mais confortável ali. Então, não adianta mandá-la ler textos longos, ler leituras curtas. Estou falando da criança e estou falando do contexto da igreja, tá? Se a gente estivesse falando de um contexto de dentro de casa, por exemplo, a criança conseguir ler a Bíblia, ter um devocional, a gente teria que usar outras estratégias, que eu sempre falo lá no meu Instagram, eu também falo muito sobre isso. Eu, por exemplo, que sou uma clássica TDAH, eu faço diversas leituras de uma vez só. Por exemplo, eu tenho um livro
que fica dentro da minha bolsa, eu tenho um livro que fica na cabeceira da minha cama, eu tenho um outro que fica lá na minha mesa da igreja e eu tenho um outro no celular. Mas por que, Aline? Porque em cada ambiente que eu estou, eu faço aquela leitura. Isso, para minha mente, não torna aquilo cansativo, sabe? Aquilo mais longo, porque eu estou sempre mudando ali a leitura. Então, eu estou do lado da minha cama, eu leio aquele livro. Eu estou na igreja, eu leio aquele outro livro. Demoro mais para ler, demoro, mas eu consigo manter aquela leitura e fechar aquela leitura. Isso eu estou falando de um ambiente de casa. No ambiente da igreja, que na verdade a gente está falando ali de textos bíblicos, está falando das dinâmicas, de leituras pequenas, curtas, diretas, práticas, para que ele consiga desenvolver e não fique frustrado, porque todo mundo está lendo e ele não. Amém? Terceiro ponto, terceira característica, que é muito clara em quem tem TDAH, parece não escutar aquilo que você está falando. Sabe? Parece não escutar aquilo que está sendo falado. Ele está sempre voando, está sempre assim. Sabe aquela conversa que está todo mundo ali, ele está... O que aconteceu ali? Está todo mundo falando de um assunto e ele pergunta, mas quem passou na porta? Ele realmente tem dificuldade em se concentrar ali naquela conversa, sabe? E de escutar o que eu estou falando. Então você tem que chegar, oi, olha para mim. Eu estou falando com você, olha nos meus olhos. E aí você fala pausadamente, você fala devagar e você dê o comando que você precisa. Falar com ele ali como se estivessem todos numa roda, como se ele prestasse atenção com todo mundo, não vai funcionar. Ele pode até ficar ali, reter alguma coisa, mas não vai conseguir receber aquilo que é preciso. Por quê? Porque ele precisa de uma palavra direta, ele precisa que você converse olhando nos olhos deles e chamando a atenção para aquilo que você quer passar para ele. Eu geralmente faço até aqui, ó, presta atenção no que eu estou falando, ó, olha para minha boca. E eu dou o comando para aquilo que fique bem certo ali e direto. 4. Não segue instruções até o fim e não consegue terminar os trabalhos. Aqui a gente tem 2 pontos, né? E que na escola a gente vê muito, mas na igreja também acontece. Você dá a instrução e ele tá nem aí, tá todo mundo indo para a direita e ele tá indo para a esquerda. E parece que ele, sabe, é desobediente, ou que ele, por exemplo, não tá ali honrando o professor, que ele realmente tá enfrentando, e não é. Ele tem dificuldade ali de receber aquela instrução. Mas por quê? Eu volto, todos os pontos ele está interligado. Geralmente ele nem entendeu qual é a instrução, por isso que ele não presta atenção e ele não segue essa instrução. E tem dificuldade em terminar os seus trabalhos, né? Você dá ali, por exemplo, a todas as crianças da igreja, vamos hoje fazer uma dinâmica em que a gente vai colar todos os bichinhos da Arca de Noé dentro da arca. Então vamos lá. Tá todo mundo fazendo, ele vai começar a fazer também. Daqui a pouquinho ele vai lá e vai perguntar, que horas é o lanche? Eu posso te ajudar nisso? Ué, mas você já terminou? Você colocou 2 bichinhos, os pares, dentro da arca? Ah, não. Então volta para lá. Ele vai sempre tentar deixar as coisas assim pela metade, sabe? Pelo meio do caminho. Estou falando de criança dentro do contexto da igreja. Se a gente falar disso de um adulto dentro de casa, também é assim. Eu vi um vídeo muito legal que eu quero aqui exemplificar para que vocês consigam entender, que era de uma jovem e ela começava a lavar a louça. De repente ela lembrava que ela tinha que pendurar a roupa na corda. Ela parou de lavar a louça e foi pendurar a roupa na corda. Quando ela estava na segunda peça, ela lembrou que chegou a caixa do correio. E ela foi pegar a caixa do correio e colocou em cima da cama. E ela já começou a abrir essa caixa. E aí ela lembrou que ela tinha deixado o café no fogo, que ela precisava apagar. E assim vai. E ela vai deixando tudo, sabe, mal terminado. Agora traz isso para dentro da igreja. É a nossa criança, que ela vai estar ali, ela vai começar a colocar os bichinhos na Arca de Noé, mas ela vai olhar e vai ver o que tem um movimento no lanche, ela quer ajudar no lanche também. E se ninguém dar atenção para ela, o que ela vai fazer? Ela vai pedir para ir ao banheiro. Ela vai pedir para ir ao banheiro, ela vai falar que está com sede, que está com vontade de fazer xixi. E assim vai. Por quê? Porque ela tem dificuldade em terminar as coisas. As coisas para o TDAH têm dificuldade de ter começo, meio e fim. Elas têm geralmente o meio, começa tudo pelo meio e vai ter um fim todo ali errado. Mas são características que dá para se trabalhar. Geralmente vai ser trabalhado em terapias, vai ser trabalhado dentro de casa com a família. Dentro da igreja, nós
temos que facilitar, mas não dá para trabalhar porque nós não somos clínicas, não estamos ali para isso. Então a gente tem que focar em que ele entenda, que ele receba o princípio aplicado daquele dia e facilitar a vida dele. Reluta em se envolver em tarefas que exijam mais esforço. Por exemplo, você deu ali para ele que ele vai precisar escrever o versículo no quadro, tá? E aí ele fica todo empolgado, vai lá, é a vez dele. Ele começa a escrever, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele percebe que o texto é grande e que ele vai precisar escrever mais 4, 5 linhas, isso manda um comando para ele, tipo assim, ai, cara, que esforço, vai demorar pra caramba e eu não quero. E aí ele desiste. Ele não se esforça e ele tem dificuldade em entrar em coisas que vão realmente ter esforço, que é tudo com facilidade, sabe? Por exemplo, para você gravar esse vídeo aqui, Aline, você vai precisar arrumar todo esse cenário aqui. Ai, prefiro gravar então no celular, fazendo direto no celular. Consegue entender? A gente mesmo acaba tentando encontrar caminhos mais fáceis. E assim também as crianças. Então, ela vai sempre procurar caminhos que exijam menos esforço, que sejam mais fáceis. E o que eu faço então, Aline? Porque ele vai ser diferente das outras crianças na igreja? Não, você não precisa tratá-lo diferente, mas você pode facilitar, já que você sabe que ele tem essa dificuldade, dê uma função que vai exigir menos esforço dele. Lembrando sempre, nós estamos ali para inculcar o princípio, eu não estou ali para trabalhar toda essa questão do neurodesenvolvimento dele. Isso vai ser tratado em terapia. Isso já é uma outra. Se eu estivesse falando aqui agora para terapeuta, se eu estivesse falando agora para professora de escola, eu iria dizer de uma outra forma. Eu estou falando para líderes de crianças com contexto da igreja, aonde o nosso principal objetivo ali é inculcar o princípio, tornando eles o quê? Parecidos com Jesus. Amém? Nós vamos continuar esse conteúdo num outro vídeo. Por quê? Porque tem muita coisa para passar para vocês. Eu quero que vocês retenham tudo com muita qualidade, para que vocês mudem, para que vocês realmente mudem a rota daquilo que vocês estão fazendo e deem ali um pastoreio de qualidade para todas as crianças com necessidades específicas. Aqui no caso nós falamos de TDAH, mas existem muitas outras. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!